aqui no Couto Pereira, cada um escolhe o jeito que quer torcer pelo Coritiba. Alguns são mais discretos, outros mais extravagantes e acabam chamando a atenção, como foi o caso da dona Joana. A freira, que na verdade não é freira, ficou famosa depois de vir ao estádio com esse traje. Uma que é um personagem meu. E foi homenagem ao Krieg que eu vim com essa roupa de freira branco, né? E acompanhando meus netos também, que são torcedores do Coxa. O primeiro jogo que a dona Joana assistiu do Couto foi contra a Ponte Preta. O estádio estava lotado e desde então já são 3 jogos em que o Coritiba conta com a torcida dela das arquibancadas. Como ela é nova por aqui, a gente a convidou para fazer um tour pelo Couto Pereira. Por toda a história do Coritiba, algumas pessoas acabaram se destacando, de forma bem significativa. Tanto jogadores que marcaram época, como também torcedores que acabaram deixando sua marca, né? É verdade. O Coritiba teve alguns torcedores que a gente pode dizer assim, se destacaram, nesses quase 110 anos. E um dos primeiros torcedores assim que a gente pode destacar foi um ex-goleiro, o Luiz Matana Villa. Ele foi atleta do Coritiba na década de 30, ele foi campeão em 31 a 35, ele era conhecido no futebol como Pinha, era o apelido dele, e ele não era assim um titular absoluto do Coritiba. E quando ele encerrou a carreira dele, ele se destacou mais como torcedor, porque ele tinha uma prática, ele vinha desde lá da Rua 15 batendo o bumbo, convocando os torcedores, e ele vinha aqui por cima pela Rua Baldino do Amaral até chegar aqui no estádio naquele tempo Belfort Duarte. Então ele, de uma certa forma assim, ele vinha convocando a torcida, ele, vamos dizer assim, o primeiro líder de torcida do Coritiba, então foi o Pinha. E já que nós estamos falando sobre torcedores do Coritiba que se destacaram, o vovô Coxa, ele foi um torcedor, né? Foi, já que foi torcedor, sim, ele existiu. O Max Kopf, ele é um dos primeiros torcedores do Coritiba, ele acompanhou o Coritiba desde a sua fundação, né? Era um alemão, tinha como profissão, ele era fotógrafo, residia aqui perto, por coincidência, na Rua Mauá, e então ele sempre acompanhou todos os jogos do Coritiba. E não jogos, treinos, ele vinha sempre, e às vezes até viajava junto para acompanhar o Coritiba fora de casa. E daí é interessante que uma certa época, ele já era um senhorzinho, os jogadores achavam que ele era uma espécie assim de talismã do Coritiba, que ele dava sorte. Então o Max viajava junto com os jogadores para acompanhar o Coritiba nas partidas fora de casa. O Max faleceu no ano de 1956, daí nesse ano o presidente do Coritiba, o Arion Cornelsen, resolveu lançar um concurso de desenho para que as crianças desenhassem o velhinho, que era a figura do Max, né? Então, dessa época, depois do concurso, aí a figura do vovô Coxa parece que ela se fortaleceu mais. Ele ficou assim presente como o mascote do Coritiba. Teve uma época em que uma mulher foi considerada torcedora símbolo do Coxa? Teve sim. Nos anos 70, 80, até os anos 90, o Coritiba teve uma torcedora, era chamada torcedora símbolo, era a dona Alba Veiga Maza. A mulher, ela era cadeirante, né, era portadora de deficiência, ela vinha em todos os jogos, às vezes até nos treinos, ela chegava cedinho nos treinos, o acesso aqui para os treinos, antes os jogadores entravam pela Rua Mauá, ali tinha uma porta, né, ela ficava esperando os jogadores ali, nos jogos ela acompanhava os jogos do Coritiba ali na sua cadeira de roda, no setor social, todos os jogos.
E assim, além de torcedora, ela tinha uma relação com os jogadores. Ela era considerada assim uma figura assim quase que materna dos jogadores, assim, uma conselheira para todos os sentidos para os atletas, né? Então, durante todo esse tempo, a dona Alba, né, chamada de Albinha, foi considerada a torcedora símbolo do Curitiba. Tem uma história assim dela para contar pra gente? Tem. Nos anos 80, nos campeonatos da década de 80, houve uma época que o Curitiba vinha numa sequência que não estava sendo boa de resultados, e em seguida ia ter o clássico Atletiba, né? Então é duro se você está num momento de crise e o jogo seguinte ter que enfrentar o maior rival. Daí ela escreveu uma carta, direcionou uma carta para os atletas, assim, destacando assim, um aspecto assim, motivacional. Ela dizia assim que, olha, nós perdemos algumas batalhas, mas ainda não perdemos a guerra, né? Vamos nos unir agora. O Krieger era o nosso treinador, ela dizia, vamos confiar no Krieger, porque nesse momento ele é o melhor amigo que vocês podem ter, né? E essa carta chegou aqui para o clube, daí o professor Frega, já trabalhava no clube, ele anexou ela aqui na porta do vestiário, né? Todos os atletas leram, parece que deu um aspecto assim de motivacional. E daí nós vencemos o clássico por 1-0, gol do Índio. O que achou deste tour pelo Couto Pereira? Maravilhoso, ótimo, lindo, maravilhoso. É um prazer de estar aqui com vocês. Muito bom. Já conheceu o centro de treinamento do Coxa, agora o Couto, então agora é só continuar vindo apoiar o Coxa aqui? Sim, temos que apoiar, né? Alma e corpo e alma e cabeça.